Boa tarde. Nossa, já tem um tanto de gente online. Boa tarde para vocês. Eu tô aqui tentando ver se eu acho o vídeo do núcleo, mas ainda não consegui achar no celular, não. Boa tarde, Fernando. Tudo bem com você? Boa tarde para Margarete. Ei, Helena, boa tarde. Seja bem-vinda. Um abraço para sua família. Seu Oziro, boa tarde. Fabiola, boa tarde. Seu Oziro, um abraço para a família. Fabiola, um abraço para o Alisson. Darcy, um abraço para você, para o Adelaide. Zildinha, querida, tudo bem? Um abraço para os meninos também, para você. Rita, boa tarde. Eu tô bem, Rita. Como é que você está? Alisson, Aline, Matheus, Robson, tudo bem com eles? Boa tarde, Bernadette. Um abraço para sua família. Jussara, boa tarde. Um abraço para o Demetrio, para os meninos. Lua Porto, boa tarde para você. Um abraço para você. Prazer vê-la na minha live, na nossa live aqui. Flaviane, boa tarde. Tudo bem com você? Um abraço para sua mãe. Cláudio, boa tarde. Rosa, boa tarde. Osana, boa tarde. Nossa, entrou um tanto de gente agora, tá até difícil de controlar aqui. Leandro, garotão, boa tarde. Juliana Sana, boa tarde. Neidezinha querida, tudo bem com vocês? Um abraço pro Washington. Eu esqueci alguém? Deixa eu ver se eu esqueci alguém aqui. Acho que eu não esqueci ninguém até agora, não. Helena, não. Alziro, Fabiola. Então, boa tarde para vocês. Eu não consegui achar meu vídeo para seguir ele no. Vamos ver se eu consigo achar ele agora. Achei. Bom, nós vamos falar hoje, né, sobre aprender um novo amor, né, que faz parte do Sermão da Montanha, um estudo que nós estamos fazendo desde o mês de janeiro. É... Boa tarde, Cecília. A paz de Jesus esteja com você também. Depois você acompanha, fazendo favor, depois você assiste. Manda um abraço pro Ricardo para mim, fazendo favor. Luciana, boa tarde. Já que a Cecília e a Helena estão lembrando, né? Eu costumo sair tão repentinamente que amanhã é Dia das Mães. Então, feliz Dia das Mães para as mamães aqui, para as mamães que são mamães e para as mamães que cuidam, né, de outros que, 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 que acabam sendo nós sendo filhos, né? Nós sendo filhos dessas mães. Vamos, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos reunidos e pedir ao Pai que possa derramar sobre os nossos corações a sua luz de bondade, de amor, de misericórdia. Que essa luz possa penetrar nossos lares, iluminando cada ambiente das nossas casas, assim como, por misericórdia divina, ilumina nossos corações e nossas mentes. Que ela possa chegar aos nossos familiares, trazendo e levando a cada um deles a saúde do corpo e do espírito. Pedimos, Senhor, obrigado pela oportunidade de participação nesse encontro semanal, ao sábado à tarde. E te pedimos que durante a semana, essas energias que aqui vamos trabalhar, cheguem sempre a trazer a todos nós o equilíbrio que tanto necessitamos. As mães que têm como um dia amanhã, domingo, segundo dia de maio, que lembremos que todo dia é dia das mães, todo dia é dia dos pais, todo dia é dia de aprendermos um novo amor. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu, nos une e nos unirá sempre no amor do Cristo. Que assim seja.
É, o título, né, que eu dei para esse encontro de hoje, chamado Aprender um Novo Amor, talvez vocês pensem que eu vou dar dicas novas, né, de como aprender a amar. Ei, Rosa, boa tarde. Seja bem-vindo. Um abraço para o Nivaldo. Eu não vi você entrando, não. É, mas eu não vou falar nenhuma novidade, né? A única coisa que eu vou trabalhar, e nós vamos trabalhar um pouco, é relembrar o que o Evangelho traz para nós, que nós podemos usar em nossas vidas para renovar esse amor que nós já sabemos como que eles tocam em nossos corações. Que essa, esse momento de encontro aqui seja apenas para a gente fortalecer esse nosso desejo de amar. Mas amar de uma forma diferente daquela que nós estamos acostumados a ouvir falar, né? Para isso eu trouxe alguns exemplos, para isso eu trouxe algumas histórias, para isso eu trouxe alguns momentos especiais na vida de algumas pessoas, para a gente estudar um pouco, né? Antes, para o Ricardo, para a Jandira, um abraço, Ricardo, boa tarde, como é que você está? A Leidizinha entrou, agora entrou com ela mesmo, né? Um abraço para você também. Um acho pro Washington. Então, eu começando falando sobre uma história que eu já contei aqui e que vai ser repetição, sabe? Algumas histórias vão ser ter repetição. Eu quero lembrar de uma história que eu ouvi há algum tempo sobre um motorista que seguia na estrada e precisou parar num posto de gasolina para descansar e tomar um café. Quando ele parou, ele desceu do carro, ele ouviu ao longe um cachorro ganindo, chorando alto. Aquilo o incomodou, mas ele seguiu e entrou na lanchonete para tomar o café. Ele descansou um pouco e sempre aquele cachorro, né, uivando, ganindo, alto. Ele saiu, depois de descansar, pagou o café e perguntou ao frentista onde que ele abasteceu o carro. Que barulho é esse cachorro? Ah, é um cachorro que está em cima de um prego. Mas então por que que ele não sai de cima do prego? É porque está doendo o suficiente para ele chorar, mas não está doendo o suficiente para ele se levantar. É, essa conclusão, né? Está doendo o suficiente para ele chorar, mas não está doendo o suficiente para ele se levantar. Nós daqui a pouco, lá na frente, vamos comentar sobre ela. Mas eu queria trazer esse impacto em primeiro lugar, né? Que muitos de nós às vezes choramos, muitos de nós às vezes reclamamos porque estamos em cima de um prego, mas se pedirem para a gente se levantar de cima do prego, a gente não tem forças, não encontra, ou então se acomodou naquele momento dolorido e e não se levanta. Prefere chorar a se levantar do prego que está incomodando. Mas o tema dessa tarde, né, segue, como nós já dissemos, um estudo sobre o Sermão da Montanha. E nós falaremos de dois assuntos do mês de maio, né? Mas falaremos em separado, mas na verdade o tema é um só, né? O tema é amor. Então nós vamos falar um pouco de amor. Antes que eu entre na concentração de só falar aqui, boa tarde, Zé Maria, Washington, boa tarde, Fátima, boa tarde. É, é, então vamos começar, vamos continuar. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, a um homem mau. Antes,
Àquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. E aquele que quer pleitear contigo para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto. E se alguém te obriga a andar 1 milha, caminha com ele 2. Dá ao que te pede, e não volte as costas ao que te pede emprestado. Então, estou aqui no Êxodo, nós temos uma passagem que diz assim, para vocês entenderem a profundidade desse ensinamento que os hebreus e os judeus tinham na época. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Isso está escrito no Êxodo. No Levítico está escrito assim: se alguém causar defeito ao seu próximo, que receba o mesmo mal, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. E no Deuteronômio também tem essa passagem. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Isso é conhecido por lei de Talião. É, e ela era muito pesada, né? É, e Jesus tinha que mudar essa história, né? Era uma mão muito pesada, assim, para tal tipo de crime, aliás, para tal tipo de pena, aliás, tal tipo de crime, tal tipo de pena. Então ela era pesada, porque falava assim, se alguém matar, que morra. Então Jesus uma vez disse, está escrito que aquele que morre pela espada, mata pela espada, né? Era a pena de talião que estava escrito nas escrituras antigas, né? Então, a pena tal qual o crime. E se todos seguissem à risca esses ensinamentos, hoje nós seríamos um planeta de cegos, de banguelas, com as mãos cortadas e os pés decepados. Então, nós fomos convidados por Jesus, né, a repensar, né, esse ensinamento que foi escrito pelos antigos, né, 4.000 anos antes, e que Jesus vinha renovar essa ideia de que parecia mais, na verdade, uma justiça que tinha cheiro de vingança. Se alguém te fizer, você faz de volta. Vingue-se. E nós perguntamos aqui, né, se nós temos a ideia de que Deus, no tempo que a gente conhece hoje, nos termos que a gente conhece hoje, diria ao homem para se vingar. Porque ainda hoje nós temos muita gente que acha que a pena de talião resolveria todas as questões de violência e criminalidade do mundo, sabe? E tornaria os homens menos agressivos. Mas isso é um ledo engano. A violência gera violência. E se ela não vem na forma física, ela vem de outros modos. Então é preciso que a gente repense muito se vale a pena aquele que ofende ser ofendido da mesma maneira. Então, olho por olho, dente por dente, né? Pé por pé, mão por mão, vida por vida. Se ele tirou uma vida, nós matamos ele. E assim eles começavam a fazer o quê? Ô Rodrigo, boa tarde. Tudo jóia com você? Manda um abraço a Cecília, já que já entrou, né? Você vai assistir, muito prazer revê-lo, viu? Assim, no chat. É, o que Jesus alerta é que nós não reajamos negativamente ao mal que nos fazem, respondendo com a mesma dose de agressividade, pagando na mesma moeda. No Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que na vida, olhando assim, na vida, né? Olhando por uma cobra no reino animal, dizendo que mataram a cobra, mataram o veneno, né?
E no próprio Evangelho segundo o Espiritismo dizem que na visão espiritual, morta a cobra, sobra ainda o espírito, né? Quer dizer, o veneno continua vivo, né? E não mais virá das garras físicas, e sim das garras espirituais. Precisaríamos assim, né, na ideia nova do espiritismo, fazer com que a cobra, na visão daqui desse texto nosso, modificasse e levar a cobra, né, uma ideia de transformação. Nós vamos usar o nosso encontro de hoje para falar muito de animais, né? O Washington usou do cães e do gatos, nós vamos falar um pouquinho dos cães e dos gatos. Eu estou usando aqui a cobra, né? Mas é muito interessante. Você tem uma ideia de que você pode matar a cobra e aí você acaba com o veneno. Mas de repente alguém diz para você, não, se você matar a pessoa que fez o mal, em espírito, ela vem e continua fazendo mal. Então, a verdade é que você não precisa matar o mal. É só você transformar o mal. Você ensinar o homem mau a ser um homem bom. A você dar a ele condições de transformação. Então, na condição de cobra, eu escrevi assim: precisamos então trazer à cobra a ideia da transformação, dizer à cobra a necessidade de não ser violenta, educá-la para outra forma de comportamento, mostrar-lhe novos caminhos, analisar junto com ela o que a leva a participar de tal comportamento violento, né? Então, vamos falando, começando com uma historinha da serpente e do sábio, né? Contam as tradições populares da Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá. Receando-lhe o assalto, receando-lhe assalto, ponto. Mas um santo homem a serviço de Deus buscou a região, mais confiado no Senhor do que em si mesmo. A serpente o atacou, desrespeitosa. Ele dominou-a, porém com um olhar sereno, falou para ela: minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. Minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. A víbora recolheu-se envergonhada, continuou o sábio com o seu caminho, e a serpente modificou-se completamente. Procurou os lugares habitados pelo homem como desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se integralmente pacífica, mas desde então começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens, mulheres e crianças davam-lhe pedradas. A infeliz recolheu-se à toca, desalentada. Vivia aflita, medrosa, desanimada. Eis, porém, que o santo voltou pelo mesmo caminho e deliberou procurá-la, visitá-la. Espantou-se observando tamanha ruína. A serpente contou-lhe então a história amargurada. Desejava ser boa, afável e carinhosa, mas as criaturas perseguiam-na. O sábio então pensou, pensou e respondeu, após ouvi-la: minha irmã, houve um engano da sua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassinato e a perseguição, mas não te disse que evitasse de assustar os maus. Não ataques criaturas de Deus, nossas irmãs no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas, não firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos. A cobra não pode deixar de ser cobra, porque é da natureza da cobra ser cobra. E do homem? Qual é a natureza do homem? A natureza do homem é a natureza de um ser violento? Ou a natureza do homem é a natureza de um bom ser, de ser uma pessoa boa? Boa tarde, Pati. Boa tarde, Kátia. Isabel, boa tarde. E Tânia, boa tarde para você. Um abraço para a família
para as famílias. Então, qual que é a natureza do homem, né? Na sexta-feira, não, na quinta-feira ou na quarta-feira, o Washington, ele fez a palestra e ele ficou admirado, né, sobre a foto que a Juliana colocou de um cão e de um gato, né? E eu achei bacana também, mas eu não prestei atenção e o Washington despertou essa atenção, né? É, é, e a gente tem até uma figura de linguagem, né, que vai servir muito para o estudo dessa tarde, quando eles dizem assim, eles vivem como cão e gato. Eles vivem como cão e gato significa o quê? De pessoas que vivem brigando, né? E por que não poderiam cães e gatos conviverem pacificamente? O que Jesus vem mostrar é que, apesar de nós estarmos usando figurativamente a figura de animais, cobras, serpentes, cães e gatos, nós estamos falando dos homens, né? Nós estamos falando dos homens. É, por que cães e gatos não podem conviver pacificamente? Porque necessitaria que um não opusesse resistência ao outro, né? Porque quando eles se encontram, quando duas pessoas se encontram e elas, como cães e gatos, brigam, o que está acontecendo ali é que um está opondo resistência ao outro. Um encontro de opiniões, um encontro de ideias, um encontro de, de pensamentos, um encontro de palavras. Às vezes, um encontro milenar está acontecendo, uma resistência enorme entre duas pessoas. Então, necessitaria que um não opusesse resistência ao outro. Mas só que nós somos muito resistentes uns aos outros quanto às nossas opiniões e quando as nossas opiniões divergem. Ou temos pensamentos diferentes em relação à política, à sociedade, à etnia, à escolha do sexo, de sexo, a escolha de como vamos viver a vida, né? A escolha é nossa, mas as pessoas opõem resistência às nossas escolhas. E por isso existe a briga, existe a discussão, existe o termo. Eles brigam como cães e gatos brigam, né? É, existe uma passagem bem significativa no Ato dos Apóstolos, quando Paulo, apóstolo, está indo, ainda ele não é Paulo, ainda ele é Saulo, né? E ele, como Saulo, ele está indo para Damasco para capturar cristãos e para matar cristãos. A ideia de Paulo era matar os cristãos que ele estava indo buscar. Entre eles, Ananias, né? Que havia modificado as ideias da amada Abigail, né? Que era para o Paulo o amor da vida dele. Então Paulo tinha uma ideia: eu vou lá matar. O Paulo então tinha uma ideia, como é que fala? Ele opunha totalmente resistente a ouvir o que Jesus tinha que passar para ele. Chegou, ele viu uma luz muito forte, caiu da montaria onde ele estava montado, e de repente Jesus chega para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo olha aquela visão e fala: quem sois vós, Senhor? Aí ele diz assim: eu sou Jesus, a quem você persegue. Aí Jesus diz para ele assim: Saulo, não recalcitres contra o mal. Não recalcitres contra os aguilhões. É melhor, né? Não recalcitrar significa não opõe a resistência contra os obstáculos, né? Como cães e gatos têm uma resistência em comum, que nasce dos seus instintos, os homens também põem resistências, recalcitram contra os obstáculos. Eles lutam contra os obstáculos. E Paulo estava lutando contra a ideia de Jesus. Então Jesus diz a ele: não recalcitres contra os aguilhões.
E aí ele fala: "O que queres que eu faça, Senhor?" E Jesus diz a ele que vá a Damasco e espere que eu vou mandar alguém para te procurar. Foi esse o diálogo de Paulo com Jesus, enquanto ele tinha caído da montaria. E quando Paulo desperta da visão, desperta cego e vai cego para a cidade de Damasco. Então, o homem, né, que é o criador dos obstáculos, o homem que é o criador das resistências, né, ele cria os obstáculos por suas próprias ações. O cão e o gato criam obstáculos e resistência por causa dos seus instintos, né? Segundo Washington perguntou, por que cães e gatos brigam? Por causa dos seus instintos. O gato é um caçador, o cachorro é um farejador, que muitas vezes é colocado para caçar. Então, eles são caçadores de uma forma ou de outra. Então, um opõe resistência ao outro. Né? Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Leila. Sejam bem-vindos. Porém, né, nós é, 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 temos que entender que o que Jesus veio dizer é que é preciso que o homem quebre essas resistências contra o próximo e que a melhor forma é dando a outra face. A melhor forma é caminhando junto com ele, com aquele que te impõe dificuldade. Por isso que Jesus disse, nós vamos voltar, né, no ensinamento, né? Aquele que te fere na face direita, oferece à esquerda. Não oponha resistência. Aquele que quer pleitear contigo para tornar-te a túnica, por exemplo, aquele que entrar na justiça contra você para te tomar a túnica, dele também o manto. Se alguém te obriga a andar 1 milha, caminha com ele 2 milhas. Não oponha resistência. Não seja como cão e gato. Sabe? Então, é preciso que nós entendamos que Jesus veio quebrar essa ideia de que se alguém te fizer um mal, faça um mal igual. Se alguém te ferir no olho, fira o olho desse irmão. Se alguém te machucar, machuque esse irmão. Se alguém matar alguém da sua família, mate alguém da família dele. Então, ele precisava tirar essa ideia das pessoas. Então, só mostrando e começando a ideia, quebre essa resistência. Então ele fala, né, é melhor dar a outra face, é melhor caminhar junto com aquele que te impõe dificuldades, é melhor ceder àquele que te quer a túnica, dê também a ele o manto. É por isso que é uma quebra de ideias de resistências. Só através do exemplo da aceitação. Aquele que não aceita, da aceitação, só através do exemplo da aceitação, aquele que não aceita verá dos benefícios que surgem quando se aceita, ao invés de rejeitar. Então, é tipo assim, somente aceitando que nós saberemos entender os benefícios que trazem aceitar, não oferecer resistência, né? Deixa eu continuar aqui. Peraí. Essa primeira parte nós terminamos, mas nós vamos continuar a segunda parte do Evangelho agora. Mas nós vamos sempre citar a primeira parte, né? A primeira parte do Evangelho, tá bom? Peraí, deixa eu me reestruturar aqui. Aqui, achei. Aqui. A segunda parte do Sermão da Montanha, Jesus também começa do mesmo jeito. Ouvistes o que foi dito, né? Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Né? O ensinamento que está na antiga lei dizia assim: amarás aquele que pensar como você, da sua cidade, da sua religião. O judeu amará o judeu, mas odiará o romano. Porque o romano não pensa e já se junta que eles ainda tinham o regime de escravidão, né? Muito mais ódio havia ali, fora do religioso. Então Jesus disse: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo.
Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Deste modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o seu sol igualmente para sobre bons e maus, e cair a chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. E eu vou continuar no assunto do Washington, né? Só para não perder o assunto que o Washington falou, quando Jesus disse: se amais os que vos amam, que recompensa tereis? Cães amam cães, gatos amam gatos. Que recompensa tereis fazendo o que você já espera dos animais? Se cães amam cães, gatos amam gatos, eu não estou fazendo mais do que o normal. Homens, né, que pensam iguais a mim, eu amo. Homens que pensam diferente de mim, eu odeio. Homens que vêm roubar a minha terra, eu mato homens. Então, essa continuação segue da ideia de que o que se espera mais daquele que eu penso igual ao fulano. Então eu amo fulano porque o fulano pensa igual a mim. Então eu posso amá-lo. Mas se fulano não pensar igual a mim, eu posso odiá-lo. Eu tenho a liberdade, porque o evangelho, a Bíblia fala isso, a Escritura fala isso. Seguindo o exemplo, né, Emmanuel diz num texto: Deus alimenta o passarinho que está no ninho, no alto de uma árvore, assim como alimenta a serpente, que procura abocanhar o passarinho em cima da árvore. Deus ama os dois, tanto a serpente como o passarinho. Embora a serpente esteja procurando matar o passarinho, porque está seguindo a natureza dela. E o passarinho, ao ver a serpente, vai voar, porque está seguindo a natureza dela. O homem, né, deveria, assim, saber que quando Jesus diz é, 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 que Deus faz nascer o sol igualmente sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos, ele está simplesmente seguindo a natureza do que Deus, a natureza de Deus. Né? Deus não faz. é, é, Deus não faz acepção de pessoas. Isto é, não separa pessoas por determinado critério que nós vemos que está acontecendo tanto hoje como sempre aconteceu. Preconceito, discriminação, preferências devido ao status social, a cor da pele, a atitude. Ele dá chance a todos de crescer, de se redimir, de acertar, de fazer escolhas, sejam certas, duvidosas ou erradas. Porque isso se chama livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio para fazer aquilo que nós quisermos. E Deus não interferirá nas nossas escolhas. Mas só que os judeus foram ensinados desde cedo a opor-se contra aqueles que eram diferentes, que pensavam de outra forma. Né? Num estudo que nós fizemos sobre Capela, né? Os judeus eles vinham de uma raça capelina, que tinham muito orgulho. Né? Eles eram todos espíritos vindos de outros orbes, além de Capela. Mas eles eram orgulhosos, vaidosos e egoístas. Eles precisavam passar por dificuldades, sofrimentos morais, como a escravidão na Babilônia, como a escravidão no Egito, mais 40 anos no deserto. Para quê? Para amolecerem o espírito. Então, muitas vezes, quando o espírito é reticente no mal, ele faz o mal por fazer o mal e o mal continua presente em todas as vidas, é lógico que alguma coisa vai ser feita para amolecer esses irmãos. E normalmente o que amolece um irmão reticente no mal é a dor, é o sofrimento. Por isso que os hebreus passaram pela escravidão na Babilônia, passaram pela escravidão no Egito, passaram 40 anos no deserto, passaram pela escravidão dos romanos
E assim a dor chega para eles até que eles amoleçam e aceitem o amor em suas vidas. Quando Jesus chegou, era a hora certa para eles começarem a ouvir diferente, né? Quando Jesus chegou, Jesus disse: amai os vossos inimigos. Eles já tinham condições de entender isso. Já tinham passado 4.000 anos que Moisés havia dado a mensagem do Antigo Testamento, dos 10 mandamentos, né? Já tinham 4.000 anos que a mensagem estava escrita olho por olho, dente por dente, e eles já estavam prontos a pensar diferente, né? Assim como hoje nós temos condições de pensar diferente quando diz assim, fora da caridade não há salvação, fora da caridade, a caridade é dita o amor, né? Mas fora da caridade é aquilo que você oferece ao próximo, a caridade é aquilo que você dá ao próximo, a caridade é aquilo que você dá do seu coração àquele que necessita. Sem essa caridade não há salvação. Então, hoje nós estamos conscientes e hoje nós entendemos esse ensinamento. E nós estamos vendo que muitos não entendem ainda o que seja a palavra caridade. Então Jesus chegou naquele tempo, aqueles irmãos, dizendo: amai os vossos inimigos, fazei o bem o bem a quem vos faz o mal, orai pelos que vos perseguem, caluniam, porque eles já tinham condições de ouvir. E segundo Richard Simonetti, no livro A Voz do Monte, né, nós temos o mais importante momento do Evangelho, ele diz, né, que é essa passagem. O mais importante momento do Evangelho, onde ele quebra todas as barreiras do passado. Ele diz: amai os vossos inimigos. Fazei o bem a quem vos faz o mal. É, orai pelos que vos perseguem e caluniam. É uma modificação. Eu não sei, viu, Helena? Eu tenho que pensar sobre essa sua afirmação, né? Que agora eu estou concentrado aqui. Peraí. Jesus, mensageiro, mestre e sábio, oferece à humanidade a revelação do amor. Foi isso que é o momento mais importante no Evangelho. Mostra uma nova concepção do amor, ideia surpreendente na época em que Jesus viveu. Quebrava todos os conceitos anteriores. Deus deixa de ser vingativo e passa a ser um pai amoroso, que ama infinitamente seus filhos, sem preconceitos, sem favoritismos, determinando que todos recebam das mesmas dádivas da natureza, mesmo os imaturos ou os doentes. Um dia eles retornarão aos caminhos retos através da disciplina de suas leis. Esse foi um escrito que eu recolhi do livro A Voz do Monte, do Richard Simonetti. Quem ouve Jesus falando, deve ouvir Jesus falando, não mais aos ouvidos, né? Ele deve ouvir com o coração. E nós estamos realmente preparados para ouvir com o coração? Ouvir com o coração exige transformação, exige força de vontade e necessita de esforço. Porque ouvir com os ouvidos, nós temos ouvido com os ouvidos há muitos séculos. Desde que Jesus veio, nós, em várias encarnações, ouvimos com os nossos ouvidos. Agora nós precisamos ouvir com os nossos corações. Porque essa mensagem que nós temos ouvido, só com os ouvidos, muitas vezes entra num ouvido e sai no outro. Mas nunca é trabalhada no nosso coração. Então nós precisamos transformar essa mensagem para que ela entre nos nossos ouvidos e trabalhe as nossas emoções, trabalhe os nossos sentimentos e nós possamos sim trabalhar tudo isso dentro dos nossos corações. Então, nós chegamos e contamos a história do cachorro que estava deitado em cima do prego, né? E que o frentista do, no, do posto, né, disse: é porque ele está doendo o suficiente para ele chorar, mas não está doendo o suficiente para ele se levantar. É onde entra a história. Então, quer dizer, o cachorro está deitado num prego, acomodado com suas dores, está doendo o suficiente para ele chorar, mas não está doendo o suficiente para ele se levantar. É necessário que ele se levante pelos seus próprios esforços,
Assim como nós somos convidados a nos levantar pelos nossos próprios esforços, ao cristão é pedido: erga-se, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te renovará, segundo Paulo, numa das cartas de Paulo. Então, saiamos nós da atitude de odiar, que seria a atitude de odiar, é simples, está escrito, eu devo odiar. Então você está deitado em cima do prego. Mas para aprender a amar, você precisa se levantar. Você precisa acordar, despertar, né? Fazer igual uma Teresa de Calcutá disse um dia. Você tem que aprender a amar, amar até doer. Né? Precisamos encontrar uma nova forma de amar. E essa forma de amar já está relatada em diversos exemplos em nossas vidas. Madre Teresa de Calcutá dizem, né, eu ouvi isso numa palestra do Divaldo, que ela ouviu de Jesus assim: tenho sede, e se perguntou, porque ela viu uma imagem de Jesus quando ela atendia um leproso, o primeiro leproso que ela tinha visto nas ruas de Calcutá. Ela estava passando e viu um leproso, e viu que aquele leproso estava nos últimos momentos de vida, né? Recolheu em seus braços e viu uma imagem de Jesus, e nessa imagem de Jesus, aos pés da imagem, estava escrito: tenho sede. Aí ela se pergunta: Jesus tem sede? Quem vai matar a sede de Jesus? E ela pensa e pensa e diz: só ela tinha visto aquela imagem. E ela, assim, neste momento, ela tomou coragem, ouviu, como é que fala? Ela tomou coragem, levantou do prego onde ela vivia, e mentalmente ela já tomou uma decisão. E a partir que ela tomou uma decisão mental, ela partiu e fez. O que ela fez? Ela abandonou o convento em qual ela era professora de alunos ricos da cidade de Calcutá, abandonou a igreja, pediu ao Papa a autorização para criar um convento novo e foi cuidar dos leprosos e das pessoas sofridas da cidade de Calcutá, e virou a Madre Teresa de Calcutá. Então, é preciso que nós tomemos coragem para levantar do prego. Não é fácil se levantar do prego. Não é fácil você caminhar para frente. Não é fácil você amar. Nós somos chamados a um caminho de renovação que vai, a partir do momento em que nós levantarmos, vai nos levar diretamente à luz. E muitos de nós ainda não querem enxergar essa luz. Sabe que ela existe, sabe que é um chamado do Pai, sabemos que a caridade, que o próximo, que servir é o caminho certo, mas ainda ficamos deitados em cima do prego, chorando as nossas misérias, chorando os nossos sentimentos. Jesus foi a Galiléia e resolveu passar pela Samaria. Chegou a uma cidade chamada Sicar, onde se encontrava uma fonte, a fonte de Jacó, citada nas antigas escrituras. Os apóstolos foram à cidade buscar comida. Jesus, sentado à fonte, chegou uma samaritana com provavelmente um balde, né? Se era balde, eu não sei se existia na época de Jesus. Ela deve ter chegado com alguma coisa para carregar água. Jesus olhou para ela e pediu: dá-me de beber. Quem pede para beber deve estar com sede. Quem pede água tem sede. E aí ela tem um diálogo com Jesus e diz assim: por que você está conversando comigo, já que nós somos proibidos de conversar uns com os outros? Samaritanos não conversam com judeus. E Jesus, ignorando essa pergunta, diz a ela: se você soubesse quem eu sou, você veria que eu posso te oferecer mais do que uma água que mata a sede do corpo. Eu poderia te oferecer uma água que mata a sua vida e você nunca mais terá sede. E aí o diálogo se prossegue dizendo: então me dê dessa água para eu nunca mais precisar, né, buscar água aqui
Aí ele diz assim, vai lá e chama seu marido. E o diálogo prossegue, né? Porque ela já havia casado 5 vezes. E aí Jesus profetiza para ela a situação dela e ela crê, né? É, a água que Jesus oferece à samaritana era uma água que, se fosse bebida, jamais aquele que bebeu dessa água sentiria sede novamente. Mas será que Jesus está falando da sede do corpo ou sede do espírito? Essa sede é o amor de Deus, representado na figura do outro, representado na figura do próximo. A fonte de Jacó ficava num deserto próximo à cidade de Sicar. Então nós precisamos converter esse deserto que está aqui dentro da gente. É muito, eu vou falar de metafórica, eu estou falando de figura de linguagem, né? Nós precisamos converter o nosso deserto interior em um jardim de belas flores. Mas para isso nós precisamos de uma água que não é a água que a gente bebe e mata a sede. É uma água superior, né? Todos nós temos sede, mas que água que nós bebemos hoje? De que fonte nós buscamos essa água que muitas vezes faz com que nós tenhamos sede, né? Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça e serão saciados, né? Jesus falou isso no monte, no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças. Então, que água é essa que mata a fome e sede de justiça? Não há fórmulas milagrosas capazes de instalar o bem na terra enquanto o homem não quiser se modificar a esse extremo, né? Não quiser se modificar no sentido de começar a entender todo esse mistério, que não é mais mistério, porque o Espiritismo veio demonstrar e como que o homem deve agir nas diversas leituras espíritas que nós temos em mãos, e vamos lendo que essa transformação interior vai mostrando que você para de ter sede a partir do momento em que você começa a entender a real mensagem de Jesus. Então, por isso que não há fórmulas milagrosas, não há simplesmente um toque que você possa dizer você está transformado, porque essa transformação, ela exige muito tempo em nossas vidas. Ela exige que nós tenhamos capacidade de entendimento, mas antes de tudo, capacidade de transformação. Como a lagarta se transforma na borboleta, ela tem que passar por um casulo e ficar tempos e tempos se transformando, e somente no tempo certo ela irá alçar voos mais distantes, senão ela seria sempre uma lagarta se rastejando no solo. Se nós não sairmos da posição de lagartas, se nós não nos enclausularmos em nós mesmos, como Paulo fez e foi para um deserto, 4 anos, ficar pensando naquilo que Jesus disse a ele, pensando no Evangelho de Mateus que ele levou na bolsa dele e ficou lendo, estudando e trabalhando para o seu próprio sustento, nós também somos chamados a essa transformação, né? E nós aqui, ninguém modificará ninguém senão falando não aos ouvidos, mas falando ao coração. É isso que se faz com o amor. O amor não fala aos ouvidos, o amor fala aos corações. E sobre as águas, nós lembramos uma história que aqui nós já contamos uma vez, né? O Rio Jordão nasce lá no Monte Hermon e desce o Monte Hermon, onde é alimentado pelas geleiras do Monte Hermon e vem alimentar o Mar da Galileia, ao norte de Israel. Então ele desce, né, num braço, alimenta o mar. O mar fica rico de peixes, rico de sedimentos. Ele cria um novo braço, o Rio Jordão, e continua descendo para o sul, né? É como se o São Francisco, aliás, se tivesse um rio que nascesse lá no Amazonas
e viesse desembocar lá no Rio Grande do Sul. Ele vem, desce, tem um mar no meio, ele vem, continua, alimentou esse mar, continua descendo e tem outro mar. Esse mar chama o Mar Morto. Então o Rio Jordão, ele nasce no Monte Hermon, alimenta o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, satisfeito com aquela água, ele abre um novo canal para que o Rio Jordão continue. E ele vai e alimenta o Mar Morto. Mas o Mar Morto, egoisticamente, recolhe as suas águas e fica só para ele. O Mar Morto não existe nenhuma forma de vida. O Mar da Galileia é rico em peixes e vida. Uma aprendeu a dar, aprendeu a receber, o Mar da Galileia, aprendeu a dar, continuar as águas. O outro represa as águas. Essa história é muito significativa. É a história do homem que recebe todos os dons e todas as dádivas do Pai, se preenche das dádivas e do amor do Pai, se enriquece de alimento que o amor do Pai dá a ele e sem nenhum tipo de egoísmo, distribui tudo aquilo que ele recebe para as pessoas que estão ao seu redor. Em empatia, em amor, em generosidade, em tolerância, em paciência, em harmonia, em sorrisos, em alegria, em simpatia, em tudo que nós possamos falar de virtudes que nós conversamos a semana passada. É aí que estão as virtudes que o Cristo ensina. O homem que nasceu e sabe dar, assim como recebe, ele é rico nas virtudes e nos dons do Cristo. Receber e doar o amor recebido. Esse é o chamamento de todo cristão. É preciso sair em direção ao próximo. Ontem eu estava ouvindo uma palestra de um canal chamado Nova Acrópole, site de filosofia, que diz assim, que Gandhi tem uma frase em que a gente vai entender muito bem, que a melhor forma de se encontrar é se perder no serviço aos outros. Isso quer dizer que a melhor forma da gente conhecer a nós mesmos é servindo ao próximo. Eu entendi ontem, pelas leituras e pelo o que aconteceu, né? Eu li hoje também sobre Gandhi. É preciso que a gente entenda que Gandhi teve contato com a religião cristã muito fortemente e foi até chamado a ser cristão. Mas ele não entendia muito bem os cristãos, porque os cristãos tinham Jesus, mas conseguiam odiar de uma forma muito terrível que ele não conseguia compreender. É interessante. A ideia de Gandhi, ele fala, eu prefiro então o hinduísmo, né? Eu compreendo mais o hinduísmo, mas se todos os livros se perdessem e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, a humanidade inteira já seria beneficiada com uma leitura que transformaria toda a humanidade, né? Então, uma frase que conta muito bem essa história do dar e receber é essa, que é a melhor forma de se encontrar é se perder no serviço aos outros. Uma mulher procurou Chico Xavier muito ressentida com o marido, porque ele já não mais dava atenção a ela. Aí o Chico simplesmente responde a ela, a essa irmã: minha irmã, aprenda a nutrir-se do amor que você dá. Foi essa a resposta, né? Que o amor que nós damos já é suficiente para nós nos nutrirmos de força suficiente para continuarmos em frente. Porque há uma passagem em Atos dos Apóstolos que dizem: há mais felicidade em dar do que em receber.
Então, nós entendemos que quando nós damos, nós estamos nos alimentando, né, nos nutrindo daquilo que nós estamos dando. O amor que nós damos é o amor que nos alimenta. Então, o Evangelho, se nós o seguirmos conforme nós vamos evoluindo, ele vai ficando melhor entendido. O amor é um guia, é uma orientação segura de aprender a amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. Como a música do Padre Zezinho, que eu não quis pegar aqui não, mas é realmente, né? É uma orientação segura de aprender a amar como Jesus amou. Semana passada eu perguntei como que seriam as virtudes do Cristo, né? E a resposta que eu obtive foi muito positiva, e eu vou repetir agora, que as virtudes do Cristo nós já sabemos quais são. Só que nós temos que evoluir o nosso entendimento. Se hoje eu entendo que o amor é apenas para a minha família, eu tenho que entender que o amor é para a humanidade inteira. Do amor à minha família ao amor à humanidade inteira, tem uma longa jornada aí, talvez de milhões e milhões de anos, muitas e muitas, milhares de encarnações, até eu aprender que o amor egoísta de amar a mim mesmo, até o amor de amar a humanidade, você precisa passar por estágios. E uma frase que eu ouvi ontem à noite também, de um santo, que eu conheci também somente ontem à noite, porque eu nunca tinha ouvido falar do santo. São João da Cruz, né? Eu nunca tinha ouvido falar nesse santo. E ele disse uma frase que é muito, muito, muito significativa, que diz assim: a alma que caminha no amor não se cansa e nem descansa. A alma que caminha no amor não se cansa nem descansa. Por quê? Porque ela se nutre do amor que ela está dando enquanto caminha. Resposta simples, né? E que precisamos passar em prática. Existe um texto do Emmanuel que vai servir para nós terminarmos. Tem 58 minutos que nós estamos conversando e nós vamos falar só um pouquinho mais, né? Que é Prova de Amor. Está no livro Material de Construção, né? E diz assim: num sonho que mais se definia por belo encontro espiritual, o aprendiz se reconheceu à frente de nobre mentor na vida maior e, sequioso de ensinamentos, perguntou: instrutor, qual a mais alta demonstração de amor a Jesus que nos seja possível realizar diante dos outros? O orientador refletiu por alguns momentos e respondeu: filho, a mais alta mostra de dedicação ao Mestre Divino é amar alguém que tudo terá feito na vida para você para não merecê-lo. Quando nós tivermos a capacidade de amar alguém que faz tudo para que a gente não o ame, e mesmo assim a gente continua amando-o. Muitas mães conseguem já praticar esse ato com seus filhos. Amam mesmo que os filhos façam de tudo para que essas mães não os amem, mas esse amor de mãe permanece amando-os. Então o sábio responde: essa é a mais alta demonstração de dedicação ao Mestre Jesus. A amar alguém que tudo terá feito na vida para não merecê-lo. Nós ainda estamos caminhando para aprender essa forma de amor. Nós ainda estamos caminhando para a nossa perfeição moral, que ainda demorará muitas encarnações para nós obtermos a perfeição moral. Mas nós já somos capazes de compreender o que seja o amor que Jesus quer que a gente aprenda a amar. Amar, de uma certa forma, que até doa, né? Madre Teresa de Calcutá, ela mostrou que isso é possível. Bom, vamos fechar
agradecendo a Deus por essa oportunidade, pela presença de todos que aqui estiveram reunidos. Nós buscamos a luz do nosso Pai Celestial, para que essa luz seja o alimento que necessitamos em nossas vidas para equilíbrio das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Obrigado, Pai. A nossa gratidão por fazer de nossas vidas um momento de aprendizado, de luz, de amor. Que nós saibamos valer todo esse trabalho que tem sido feito ao nosso favor, aprendendo o que devemos fazer, aprendendo a amar o nosso próximo como ao nosso Pai, que esse amor chegue aos nossos familiares, aos nossos amigos, às vítimas dessa pandemia que se encontram nos hospitais, nas enfermarias, nas UTIs, às famílias desses irmãos, para que elas também sejam abençoadas e sejam dadas a elas o consolo, a esperança e a paz que elas necessitam para ultrapassar esses momentos de dificuldade. Muito obrigado. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Dá licença que nós vamos encerrar.